Há uma manhã em que fiquei parada por muito tempo diante do meu guarda-roupa. A luz suave do sol entrava pela janela, mas minha mente estava pesada. O armário estava cheio e, mesmo assim, eu não sabia o que vestir. Uma pergunta apareceu de repente. E se eu só tivesse 10 peças de roupa, será que seria suficiente? Não porque eu não tivesse o bastante, mas porque eu estava cansada daquela sensação de excesso. Excesso de escolhas, excesso de bagunça, excesso da pressão de vestir-se do jeito certo. Foi então que comecei um desafio. Escolhi exatamente 10 peças de roupa, nem mais, nem menos, e usei apenas elas por um mês inteiro. Esse desafio não foi apenas um jogo minimalista, foi uma jornada. Uma jornada para reencontrar a simplicidade, a liberdade e a sensação de suficiente, em um mundo que sempre nos empurra a comprar mais, vestir melhor, acompanhar mais rápido. Neste vídeo, quero convidar você a entrar nessa jornada comigo. Não vamos falar apenas de roupas, mas de escolhas, não apenas de moda, mas de filosofia de vida. Vamos explorar por que os japoneses conseguem viver com serenidade tendo tão pouco, e por que pouco não significa falta, mas às vezes é a porta para a tranquilidade. Se você está buscando uma vida mais leve, mais organizada e uma forma mais consciente de se vestir, então este vídeo é para você. Fique até o final, porque eu acredito que o que você encontrará não será apenas 10 peças de roupa, mas talvez um novo jeito de viver. 1. Por que menos tem poder? Eu ainda me lembro da última vez que fui às compras. Não porque eu precisasse, mas simplesmente porque me sentia vazia. Entrei em uma loja com luzes brilhantes, música suave tocando e centenas de peças penduradas cuidadosamente nos cabides. Comprei uma camisa, não porque fosse especial, mas porque achei que ela me faria sentir melhor. Mas, alguns dias depois, aquela camisa ficou ali, quieta num canto do armário, sem jamais ser usada pela segunda vez. Estamos vivendo numa era em que mais é automaticamente considerado melhor. Mais opções, mais itens, mais oportunidades de se expressar. Mas justamente por haver demais, acabamos nos perdendo. Toda manhã, diante do guarda-roupa, já não sabemos o que realmente queremos. Só sentimos que precisamos estar à tua altura, estar mais bonitas, ser suficientemente diferentes. Na cultura japonesa, existe um conceito chamado ma, o espaço vazio cheio de significado. O intervalo entre dois objetos, entre dois momentos, entre duas respirações. É o espaço para parar, sentir e se reconectar consigo mesma. Quando vestimos menos, começamos a criar má dentro da nossa própria vida. Menos não é uma limitação. É um contorno que nos obriga a escolher o que realmente importa. Quando você só tem 10 peças, você é forçada a perguntar: eu realmente preciso disso? Isso reflete quem eu sou? E quando você escolhe com cuidado, cada peça passa a ter significado. Cada vez que você veste algo é uma forma de reconhecer quem você é e como deseja viver. Em um mundo barulhento, simplificar pode ser o ato mais corajoso. É uma declaração silenciosa. Não preciso de muito para me sentir completa. Eu só preciso do que é certo e viver plenamente a partir disso. 2. Critérios para escolher 10 peças. 10 não é um número aleatório. Eu não escolhi o número 10 de forma aleatória. Não é um jogo minimalista rígido, nem um novo tipo de ascetismo do século XXI. 10 é o número que eu sinto que é suficiente. Não tão pouco a ponto de causar falta. Não tanto a ponto de bagunçar a mente. Escolher 10 peças
me obrigou a realmente parar. Não existe mais cainei com duk, nem vou levar porque está na promoção. Cada peça precisa passar por uma filtragem cuidadosa, como escolher um companheiro de jornada. Você não precisa de muitos amigos, só precisa de alguns que realmente te entendam. Eu defini 4 critérios para escolher essas 10 peças. O primeiro critério: cada peça precisa ser usada de pelo menos 3 maneiras. Uma camisa branca pode ser usada de forma séria, com o colarinho fechado, mas também pode ser usada com alguns botões abertos, mangas dobradas e se tornar leve e confortável para um café da manhã fora. Uma calça jeans preta pode servir para trabalhar, passear ou até viajar. Basta combinar com as peças certas. Passei a ver a roupa não como itens isolados, mas como peças flexíveis de um quebra-cabeça. A capacidade de transformação se torna essencial, em vez da quantidade. O segundo critério: as cores e os materiais precisam harmonizar. Eliminei peças muito chamativas, difíceis de combinar. Em vez disso, escolhi tons neutros: branco, preto, bege, cinza, como notas suaves de fundo. Quando as cores ficam mais calmas, a mente também se acalma. Abrir o armário e ver tudo combinando, sem conflito, sem caos, é como entrar em um cômodo organizado com cheiro de madeira. O material também é importante. Escolhi peças com tecidos que respiram: algodão, linho ou sintéticos leves e macios. Roupa não é apenas algo para vestir. É a nossa segunda pele, aquilo que toca nosso corpo todos os dias. Eu não quero sentir que estou suportando minhas próprias roupas só porque elas parecem bonitas. O terceiro critério: compatível com meu estilo de vida atual. Perguntei a mim mesma: como realmente vivo meus dias? Quantos dias volto ao trabalho? Quantos dias fico em casa? Vou com frequência a eventos, reuniões, festas? Quando respondi honestamente, percebi que não precisava de tantas roupas especiais. Em vez disso, precisava de peças boas o suficiente para encontrar outras pessoas, mas também confortáveis o suficiente para trabalhar sozinha, ler, caminhar, viver devagar. Um blazer bem ajustado, um suéter leve, um par de tênis branco, são peças que me acompanham por muitos espaços diferentes, de cafeterias a reuniões online, do aeroporto a uma ruazinha tranquila. O quarto critério: refletir a pessoa que quero me tornar. Parece grandioso, mas acredito que o que vestimos todos os dias diz silenciosamente algo sobre nossos valores. Não precisa gritar, não precisa ostentar. Apenas diz: eu escolho a simplicidade. Eu escolho a delicadeza. Eu escolho viver com consciência. Eu já tive um casaco muito caro. Cada vez que eu o usava, me sentia poderosa, mas também um pouco distante de mim mesma. Ele dizia algo em que eu não acreditava de verdade. No fim, não o escolhi para a lista das 10 peças. Escolhi um casaco mais antigo, mais simples, mas que cada vez que visto, sinto que sou eu mesma. Não a versão que alguém espera que eu seja. Filtrar minhas roupas com esses 4 critérios não apenas deixou o armário mais leve, deixou minha mente mais leve. Já não sinto aquele vazio confuso toda manhã. Sei exatamente quais peças estão ali e sei por que elas estão ali. E você? Se tivesse que escolher 10 peças, não por obrigação, mas porque quer viver mais leve, com mais intenção, quais delas ficariam com você? E quais você estaria pronta para deixar ir? 3. Lista das 10 peças. E por que cada peça é importante? Depois de filtrar tudo com muito cuidado, sentei-me com uma xícara de chá e escrevi a lista das 10 peças de roupa que eu manteria.
Não como quem faz uma lista fria de itens, mas como quem chama pelo nome de amigos íntimos, que caminharam comigo por muitas estações. Esta não é uma lista padrão japonesa, muito menos um conselho universal para todos. É apenas uma partilha sobre 10 peças que me acompanharam em 30 dias de vida simples, lenta e cheia de intenção. 1. Camisa branca clássica, esta peça é a base. Fechada até o colarinho, é séria. Com alguns botões abertos, é leve e descontraída. Quando uso com calça social, sinto-me madura. Quando combino com jeans, sinto-me livre. É como uma folha meia em branco, neutra, suave e sempre pronta para começar algo novo. 2. Camiseta de algodão cinza claro. Esta peça é para os dias em que preciso do mais simples. Algodão macio, sem estampas, sem slogans, apenas um tom suave e tranquilo. Já a usei para meditar pela manhã e já a usei para caminhar na praia. Em cada vez, senti leveza, como se eu mesma pudesse respirar. 3. Suéter fino de gola redonda, cor bege. Este é o suéter das noites frias, ou dos dias em que preciso de uma camada suave sob o casaco. Não me faz chamar a atenção, mas sempre me aquece o coração. Às vezes, o calor vem dessa sensação de estar protegida. Leve, suficiente. 4. Jeans preto, modelagem slim. Uma peça básica, mas muito poderosa. Com camisa, arrumada. Com camiseta, jovem. Com blazer, equilíbrio entre conforto e seriedade. Sempre que não sei o que vestir, o jeans preto é para onde volto. Como um caminho familiar que a gente sempre lembra mesmo indo longe. 5. Calça chino bege clara. Se o jeans é terra, as chinos são vento. Mais macias, mais flexíveis. Costumo usar esta peça quando trabalho em cafeterias ou encontro amigos. Ela cria aquele visual, estou bem, mas sem seriedade excessiva. Algo que, acredito, muitos de nós precisamos hoje. 6. Saia midi de cor neutra, se for mulher. Calça de tecido leve, reta, se for homem. Esta é a peça de transição. Traz uma sensação diferente, não para mudar de ares, mas para lembrar que também temos lados mais suaves. Usei minha saia em um domingo visitando minha mãe. Senti-me mais delicada, não para ser vista, mas para me ouvir melhor. 7. Blazer cinza claro, modelagem reta. Não uso blazer todos os dias, mas sempre que uso, sinto que alinha o meu espírito. É como uma camada que me coloca no estado certo de concentração e seriedade, sem perder a gentileza. Em apresentações ou reuniões com clientes, o blazer vira uma camada de consciência. 8. Casaco leve, cor escura, nem muito grosso nem pesado. Só o suficiente para bloquear o vento e fácil de dobrar quando não preciso. Escolhi um casaco com capuz e cordões, que me acompanha em ônibus nas manhãs frias ou nas noites caminhando pela cidade. É o escudo quando quero me recolher, mas ainda seguir adiante. 9. Tênis branco simples. Estes tênis já estão gastos, mas calçam perfeitamente. Eu quase os troquei por um par mais novo, mais branco, mais fashion, mas então me lembrei das caminhadas pelas ruas de Lisboa, das corridas na chuva, dos dias lendo no parque. Tudo com este par. Eu não consegui deixá-los. Não pelo valor material, mas pela história que carregam. 10. Bolsa transversal de canvas, Monsular, marrom escuro. A última peça não é roupa. É um companheiro. Pequena, suficiente para carteira, celular, um caderno e um livro fino. Eu a carrego como se carregasse uma parte de mim. Apenas o essencial, nada sobrando, nada faltando. Cada peça nesta lista carrega um significado que vai além da função. Elas não são apenas para vestir, mas escolhas conscientes.
E acredito, quando escolhemos com intenção, cada peça conta uma história sobre você, sobre como você vive, sobre o que realmente precisa. E você, se tivesse que escrever suas 10 peças, quais escolheria e por quê? 4. Mix and match. Quando 10 peças se tornam muito mais. Há algo mágico que acontece quando começamos a limitar a quantidade de itens que possuímos. Não nos tornamos carentes, mas ao contrário, começamos a ficar mais criativas. Antes, eu tinha muitas roupas, mas sempre sentia que não tinha nada para vestir. Como ter uma cozinha cheia de ingredientes e ainda assim não saber que prato preparar. Depois de reduzir para 10 peças, fui obrigada a pensar. Hoje, quero me sentir como? E a partir disso, escolher a combinação mais adequada. Aos poucos, deixei de escolher roupas por hábito e passei a escolher por estado de espírito, pelo ritmo do meu dia. 10 peças. Parece um limite, mas acaba sendo uma porta que se abre para infinitas possibilidades. Por exemplo, em um dia comum. De manhã para o trabalho. Camisa branca, chino bege, blazer cinza claro. Profissional, arrumada, mas nada rígida. À tarde para caminhar, troco o blazer pelo casaco leve, abro alguns botões da camisa, dobro as mangas e mantenho os tênis brancos. Natural, confortável, próxima de mim mesma. À noite para jantar com amigos. Só preciso trocar a chino pelo jeans preto e abotoar a camisa com mais cuidado. Acrescento a bolsa de canvas. E é suficiente para renovar a mim mesma. Com 10 peças, consigo criar pelo menos 25, 30 combinações diferentes. Mas o interessante não é apenas a quantidade de combinações, e sim a sensação de poder viver plenamente só com isso. Quando cada item já foi escolhido com intenção, combinar roupas se torna um pequeno prazer, como reorganizar peças familiares de um quebra-cabeça para formar uma nova imagem todos os dias. Não sinto mais falta, mas liberdade, porque não preciso mais pensar tanto. Isso me lembra um conceito japonês, shibui, a beleza discreta, não exibida, mas que quanto mais se olha, mais profundidade revela. Percebi que a repetição, quando vista com um olhar novo, desperta delicadeza por dentro. A mesma camisa, a mesma calça, mas a cada vez uma emoção diferente, um contexto diferente, um eu diferente. Houve uma vez, na segunda semana do desafio, em que decidi usar apenas 3 peças: camiseta cinza, calça preta e casaco leve. Uma amiga me encontrou e disse: "Você está tão arrumada hoje e ainda por cima com estilo." Eu sorri. Porque ninguém sabia. Eu só tinha 10 peças durante todo aquele mês. No fim das contas, a aparência não vem da quantidade, mas da confiança e do conforto de realmente viver dentro do que se veste. Assim como a meditação, mix and match em um guarda-roupa minimalista é uma prática. Cada manhã, abrir o armário deixa de ser o que eu visto para impressionar e passa a ser, hoje, como eu quero me sentir. O guarda-roupa se torna parte da atenção plena. Você se veste não para ser outra pessoa, mas para ser você mesma, de forma mais clara e inteira. Se você tem itens demais no armário, experimente algo simples. Escolha 3 blusas, 2 calças, 1 casaco, 1 saia ou peça extra, e alguns itens básicos complementares. Depois, tente combiná-los por 7 dias. Não precisa ser elaborado. Só observe como você se sente a cada manhã. Você pode se surpreender. Não por estar vestindo algo mais bonito, mas por entender melhor o que realmente quer expressar. 5. Quando o desafio fica difícil e como superá-lo. Por volta da segunda semana do desafio, comecei a me sentir:
desequilibrada. Não por falta de roupas, mas por uma sensação vaga, como quando comemos o mesmo prato todos os dias e, de repente, a língua pede um sabor diferente. Fiquei diante do armário, olhando para as 10 peças escolhidas e pensei: será que hoje alguém vai notar que estou usando esta camisa de novo? Será que estou sendo simples demais, repetitiva demais? Foi aí que o desafio começou realmente a me ensinar algo. Vivemos numa época em que a novidade é o padrão silencioso. Redes sociais, publicidade, amigos, todos criam a sensação constante de que precisamos ser diferentes, melhores, mais atualizadas, todos os dias. Repetir uma peça deixou de ser algo natural e passou quase a parecer um sinal de falta de esforço. E eu, mesmo buscando uma vida minimalista, não estava imune a isso. Mas justamente naquele momento, parei e perguntei a mim mesma: usar uma camisa repetida é motivo de vergonha ou de orgulho? Lembrei-me de uma noite de verão em Kyoto, quando vi um senhor japonês caminhando com um kimono antigo, o tecido já um pouco desbotado pelo tempo. Mas ele caminhava com serenidade, com uma calma profunda. Não era a roupa que o deixava bonito, era a forma como ele a vestia, com respeito e carinho por cada dobra do tecido. Ele não repetia por falta de opção, mas porque sabia que aquilo era suficiente. Desde então, decidi não olhar para as 10 peças como uma limitação. Comecei a criar algumas pequenas estratégias para passar pelos dias em que eu sentia falta. 1. Mudar a sensação, com pequenos detalhes. Um lenço fino, um par de óculos escuros, uma pulseira simples. Às vezes basta um pequeno toque para que o look ganhe um novo tom. Não adicionei itens novos, mas adicionei criatividade. Combinei a camisa branca com um lenço no pescoço e, de repente, senti como se estivesse numa tarde em Paris. 2. Fazer rodízio, dar férias a uma peça para evitar monotonia. Eu não uso as 10 peças todas a cada semana. Escolho 7 ou 8 para rodar a cada poucos dias, para criar sensação de novidade. A peça que parecer repetida demais ganha alguns dias de descanso. Tal como o corpo precisa mudar o ritmo da respiração, a mente também precisa renovar o estilo de forma suave. 3. Reconectar-se com o motivo inicial. Sempre que me sentia inquieta, lembrava a mim mesma: estou fazendo isso não para provar nada, mas para reencontrar a leveza. Quando volto à razão essencial, deixo de me perder. Não preciso me vestir diferente para impressionar. Só preciso me vestir de forma certa, para mim mesma. 4. Olhar além das roupas. Um dos presentes inesperados do desafio foi: ganhei tempo e espaço para prestar atenção no que realmente importa, meu humor, meus rituais da manhã, o almoço preparado em casa, o livro que eu estava lendo. Quando escolher roupas deixou de ser um peso diário, ganhei mais espaço para viver. E esse é o maior presente. Percebi também que os dias em que senti falta, na verdade eram oportunidades para questionar mais profundamente o que realmente significa ter o suficiente. Se você repete uma peça e sente medo do julgamento alheio, pergunte a si mesma: estou vivendo para o olhar dos outros ou para a paz dentro de mim? Dificuldades fazem parte de qualquer jornada de mudança, mas em vez de evitá-las, aprendi a sentar com elas, como sentar com uma amiga. Ouvir o que elas têm para dizer. E pouco a pouco entendemos: a sensação de falta é só uma camada de névoa. Debaixo dela, se ficarmos quietas o bastante para olhar fundo, existe um espaço vasto que tínhamos esquecido que possuíamos. 6. Benefícios além da moda. O que muda quando vestimos menos. Eu comecei este desafio com um guarda-roupa. Mas quando entrei na terceira semana, percebi:
O que estava mudando não estava só no armário, estava na forma como eu vivia. Vestir menos, escolher com mais intenção, aos poucos abriu um novo espaço na mente, na rotina diária e na forma como eu me percebia. Antes, minhas manhãs quase sempre começavam com alguns minutos parada diante do espelho, confusa sobre o que vestir. Esta blusa está meio sem graça. Aquela eu usei ontem. Como estará o tempo hoje? Quem vou encontrar? Preciso estar arrumada? Era uma sequência de microdecisões, pequenas escolhas aparentemente inofensivas, mas que na prática drenavam energia. Quando só tinha 10 peças, eu já não precisava escolher tanto. Eu sabia o que tinha, sabia qual peça combinava com o dia, e só isso bastava. As manhãs começaram a ficar mais leves, a mente ficou menos turbulenta. Eu usava esse tempo para respirar, preparar um chá, escrever algumas linhas no caderno, ou simplesmente ficar parada observando a luz da janela mudar conforme essa estação. Uma pequena liberdade, mas muito real. Percebi que roupas não são apenas camadas de tecido no corpo, mas também parte da forma como entramos na vida. Quando vestimos algo que nos deixa confortáveis, que nos faz sentir nós mesmas, saímos com uma confiança tranquila, sem precisar ostentar, sem precisar provar nada, apenas presentes. E isso começou a se espalhar para outras partes da minha vida. Passei a observar outras sobras, compromissos sociais que me esgotavam, relações mornas, notificações irrelevantes no telefone. Comecei a organizar, não como um impulso repentino, mas como um movimento natural. Aprendi também a estar no presente. Houve um dia em que vesti novamente o suéter bege pela terceira vez naquela semana. E em vez de achar repetitivo, parei e toquei o tecido. Percebi que ele estava um pouco mais macio, um pouco mais íntimo, como um companheiro de viagem, que já tinha caminhado comigo por manhãs frias e tardes tranquilas na rua. Uma sensação de proximidade apareceu. Eu não o vesti por falta de opção. Eu o vesti porque quis. É uma forma muito concreta de gratidão, por cada peça e por mim mesma, por ter escolhido com cuidado, vivido com cuidado. Percebi também, quanto menos peças eu tinha, mais eu entendia meu próprio estilo. Passei a saber quais cores me favorecem, quais tecidos me acolhem, quais modelagens me deixam confortável. As idas às compras passaram a ter direção. Não mais aquele comprar por comprar, nem pegar porque está aí. Passei a comprar menos, mas com muito mais critério. E cada peça que entrava no armário tinha um motivo claro para existir. E então, comecei a me sentir mais rica. Não rica por ter mais coisas, mas por perceber que eu não precisava de tantas assim. A sensação de já é suficiente é uma forma profunda de riqueza. Ela traz uma autonomia silenciosa. Você não é puxada por tendências, nem pelo medo de ficar para trás. Você vive no seu próprio ritmo. Mais leve, mais livre. E se você me perguntar, só 10 peças de roupa é suficiente? Eu vou sorrir e dizer, é suficiente, e mais que suficiente. Porque desde que passei a vestir menos, eu passei a viver mais. Viver com clareza, viver com gratidão e viver com a certeza de que não preciso de muito para me sentir plena. Só preciso das coisas certas, certas para mim, certas para os valores que quero preservar. 7. Conexão com o estilo japonês e o mindset de mindfulness. Quando comecei o desafio de apenas 10 peças de roupa, tôi không đặt mục tiêu phải sống như người Nhật. Mas quanto mais eu avançava, mais eu sentia que essa jornada, desde escolher a primeira peça até cada vez que eu a vestia novamente,
parecia como caminhar devagar por um jardim japonês, onde tudo é simples, mas cheio de significado. O estilo japonês não é moda que corre atrás de tendências. É uma seleção cuidadosa até o último detalhe, da modelagem, do tecido, das cores, até a forma como cada peça vive junto com quem a veste ao longo do tempo. Certa vez, li um artigo que descrevia o estilo japonês como elegante sem ostentação, rústico, mas profundo. E eu penso, é exatamente isso que cria a essência do wabi-sabi. Wabi-sabi, a beleza da imperfeição, das coisas simples, apagadas, mas delicadas, também é o que eu senti ao olhar para meu guarda-roupa de 10 peças. Uma camiseta de algodão levemente desbotada, um blazer que já carrega alguns amassados depois de muitas vezes usado. Em vez de vê-los como falhas, eu comecei a enxergá-los como marcas de vida. Roupas não são algo para guardar intactas numa caixa. Elas devem ser usadas, respirar com a gente e envelhecer com a gente. E a partir disso, vestir-se também se tornou uma prática de mindfulness, de atenção plena. Antes, eu me vestia seguindo cronogramas, tendências ou com o propósito de mostrar algo para os outros. Agora, escolher a roupa pela manhã é um pequeno ritual, não barulhento, não apressado. Eu fico diante do guarda-roupa, toco cada peça e me pergunto: como eu me sinto hoje? Eu preciso de leveza ou preciso de amparo? Há dias em que visto uma camisa branca porque quero começar o dia com clareza. Há dias em que escolho um suéter bege porque preciso de um pouco de aconchego. Há dias em que uso apenas uma camiseta cinza porque preciso voltar para mim em silêncio. Quando você vive devagar o suficiente, você percebe. Cada peça carrega uma energia. E quando você a veste, você está emprestando essa energia para entrar no mundo. Vestir-se deixa de ser sobre ficar bonito e passa a ser sobre estar presente. É por isso que o estilo japonês pode ser tão minimalista, mas nunca entediante. Cada peça, seja uma calça caqui neutra ou um casaco de linho simples, diz algo. Não de forma ruidosa, não de forma chamativa, mas de forma clara e verdadeira. Também percebi algo interessante. Quando o guarda-roupa fica mais enxuto, tudo o que resta se torna uma escolha consciente. E isso, aos poucos, se espalha para outras áreas da vida. Eu bebo mais devagar, como com mais atenção, falo menos, escuto mais. Saio de casa não com uma aparência deslumbrante, mas com uma confiança serena, sabendo que não preciso de mais nada para me sentir suficiente. Assim como os japoneses não enchem demais um jardim, eles permitem que as plantas sejam elas mesmas, que as pedras permaneçam onde devem estar e que o espaço vazio seja preservado para convidar ao silêncio. Meu guarda-roupa e minha mente também começaram a aprender a deixar espaço. E eu te convido a tentar algo pequeno. Amanhã de manhã, em vez de escolher sua roupa como sempre, pare por 30 segundos. Toque cada peça, sinta o tecido, as cores, pergunte a si mesma: como eu realmente me sinto hoje? E então vista. Não para parecer com alguém, mas para voltar a si. A conexão entre roupas, estilo japonês e mindfulness não é algo distante. Ela está em cada escolha diária. No jeito que nos vestimos, no jeito que vivemos, no jeito que nos fazemos presentes. E às vezes, a paz vem justamente dessas pequenas coisas. Um guarda-roupa menor, uma manhã mais lenta, uma sensação mais nítida de quem eu sou. Assim, seguimos juntas por uma jornada, que começou com uma pergunta aparentemente simples. Apenas 10 peças de roupa, será que dá mesmo?
E pouco a pouco, essa pergunta nos levou a lugares mais profundos, sobre como escolhemos, como vivemos, como saímos ao mundo todos os dias, não só com roupas, mas com atitude. Falamos sobre simplicidade, sobre escolher pouco, mas escolher bem, sobre a leveza de abrir o guarda-roupa e não se sentir confusa, sobre a criatividade que nasce quando aprendemos a combinar apenas o que realmente valorizamos, sobre os dias difíceis e como os atravessamos, sobre a liberdade de não sermos controladas pela quantidade, e sobre a inspiração do estilo japonês, com seu espírito de viver com consciência, devagar, profundamente. No fim, o desafio das 10 peças não é uma regra, é um convite. Um convite para você parar e perguntar a si mesma: de quanto eu realmente preciso para me sentir suficiente? E se você chegou até aqui, quero te convidar a experimentar algo. Escolha 10 peças favoritas do seu guarda-roupa. Use-as por 7 dias ou 30 dias, como você preferir. Observe como você se sente, sem pressão, sem expectativa, simplesmente experimentando. Se quiser, compartilhe essa jornada comigo. Deixe nos comentários qual peça você manteve, qual foi difícil desapegar, o que mais te surpreendeu. E se este vídeo tocou você, deixe um like, compartilhe com alguém querido e inscreva-se no canal para não perder outras histórias, onde caminhamos juntas para viver mais devagar, mais leve, mas mais profundamente. Obrigada por ficar até o último segundo. E nos vemos no próximo vídeo, onde as coisas mais simples podem abrir as portas da verdadeira plenitude.